Olá, nono ano. Meu nome é Sinoelk, professor de Educação Física de vocês. E como eu tinha falado no último vídeo, né, sobre o esporte que iríamos trabalhar nesse bimestre, que é o esporte voleibol. Na última aula eu pedi, né, no final da aula, eu pedi para vocês fazerem uma atividade, né, pesquisando sobre a história do voleibol. Então, foi muito importante vocês pesquisar, porque facilita, né, a compreensão dessa aula. E na última aula também passei alguns exercícios, né, para vocês fazer em casa, exercício físico para fazer em casa, referente também ao esporte. E nessa aula vamos falar sobre a história, né, do voleibol. Mas antes, eu trouxe um versículo aqui, né, no nosso momento devocional, que está nos Salmos de número 118, versículo 24. Diz assim, ó: Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Então esse versículo nos faz meditar, né? Nos faz entender que Deus ele trabalha todos os dias ao nosso favor e nós devemos ser gratos a Ele todos os dias. Que todos os dias possamos carregar essa frase em nossos corações. Que todos os dias, quando nós acordarmos, possamos lembrar desse versículo, né? Que este é o dia em que o Senhor agiu. Deus nos deu mais um dia de vida, né? Alegramos-nos e exultemos neste dia. Então é isso, pessoal. Medita nesse versículo. Vamos para a nossa aula, né? Que é a história do voleibol. No voleibol surgiu nos Estados Unidos, né? Em 1895, pelo professor de Educação Física norte-americano, William George Morgan. Na época, ele era chefe de Educação Física da Associação Cristã de Moços, a ACM, lá em Massachusetts. Sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões, né? Porque ele criou esse esporte para que pessoas que não gostam de esporte de contato físico praticassem. Porque naquela época o esporte que era mais praticado nos ginásios era o basquete. Então ele trouxe esse esporte, né? Ele criou esse esporte que no princípio se chamava mintonete. Por quê? Porque ele usava a rede do badminton, né? Que esse minton aqui, ó, vem do badminton, e net que vem do significado de rede mesmo. A bola, pessoal, eles usaram a câmara de ar da bola de basquete, né? Então eles usaram a bola que eles usavam naquela época lá era a câmara de ar. Imagine só, a câmara de ar bem grande da bola de basquete. Vamos aqui para o próximo slide aqui, né? E em 1947, no começo da década de 40, né, o voleibol já era conhecido mundialmente. E quando chegou na Europa, né, lá em Paris, na França, que foi fundado a Federação Internacional de Voleibol. Esse órgão é até hoje responsável por coordenar e organizar as atividades relacionadas com esse esporte, até hoje. E 2 anos depois, em 1949, aconteceu o primeiro campeonato mundial, né? Mas só que o campeonato mundial foi só para os homens, né? Só os homens que praticavam o voleibol em campeonatos até esse tempo. E esse campeonato foi na Tchecoslováquia e a Rússia que foi campeã. 3 anos mais tarde, esse campeonato já incluiu o voleibol para as mulheres. E foi o Japão que foi campeão. E em 1964 o vôlei se tornou um esporte olímpico e permanece até os dias atuais, né? Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a história do voleibol aqui no Brasil, né?
Como vocês podem ver aí, foi em 1915, né, que começou a praticar o voleibol aqui no Brasil. Então foi pouco tempo depois de ter criado lá nos Estados Unidos, né, pelo professor de educação física. Logo, os brasileiros tomaram conhecimento aqui e começou a praticar, né, aqui. E em 1984, o time de voleibol masculino brasileiro ganhou a sua primeira medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A equipe ficou conhecida como a geração de prata, porque eles conquistaram a medalha de prata, né, naquela. Então, pessoal, 8 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, a equipe masculina de vôlei conquistou a sua primeira medalha de ouro, né? Deixa eu continuar aqui no próximo slide, né? Então, ao todo, os homens somam 6 medalhas olímpicas, sendo 3 de ouro e 3 de prata. Olha só, pessoal, os 3 de ouro foi em 1992, 2004 e 2016. As 3 de prata foi em 1984, 2008 e 2012. Vamos ver o próximo aqui. Quanto ao time feminino, as mulheres conquistaram 4 medalhas olímpicas, sendo 2 de ouro, que em 2008 e 2012, e 2 de bronze, que foi em 96, né, 1996 e em 2000. Então, pessoal, é esse resumo da história do voleibol que eu queria passar para vocês. E vocês possam estudar mais sobre essa história, porque, né, mais à frente eu posso fazer atividade avaliativa. E aí é bom vocês estar sempre estudando esse slide, esse vídeo. Para finalizar aqui, pessoal, eu trouxe uma atividade para vocês fazer, né? Pesquisar sobre as regras desse esporte, né? As regras do voleibol. Então vocês possam pesquisar e assim como vocês fizeram na última aula, que vocês pesquisaram sobre a história, né, e me enviaram, faz da mesma forma. Vocês pesquisam sobre as regras e aí vocês me enviam, tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aula de educação física, né, bem teórica e até a próxima aula com as atividades, ok? Até a próxima.